Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Então eu convido você a tomar a sua Bíblia e hoje nós vamos estudar as 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Pois bem, estamos juntos e prontos para começarmos o estudo de hoje, mas nós nunca devemos abrir o livro sagrado sem antes orar. E eu queria convidar você que está em casa participando desse estudo a fecharmos os nossos olhos e orarmos. Pai de amor, louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Obrigado por mais uma chance que estamos tendo de estudarmos a Tua palavra. Dessa vez, compreendemos um tema tão importante que tem a ver com a purificação do santuário celestial. Ajuda-nos, Pai, nesse estudo. Oramos em nome de Cristo. Amém. Enquanto o chifre pequeno está atacando o santuário, a obra de Cristo, a verdade, a lei de Deus, aparece um outro santo, certamente um anjo do céu. E esse anjo faz uma pergunta aqui em Daniel 8, versículo 13. Olha o que diz o texto. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Agora aparece um outro anjo na cena e pergunta para o primeiro anjo: escuta, até quando o chifre pequeno vai poder fazer essas coisas e nada vai acontecer? Até quando o chifre pequeno vai apresentar um sistema falso de perdão de pecados? Aí o outro santo vai responder o que está agora em Daniel 8,14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então o anjo disse assim: quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Quer dizer, a purificação do santuário vai assinalar o fim da obra do chifre pequeno. A purificação do santuário em Israel era um dia de juízo, 10º dia do 7º mês. E agora, a purificação deste santuário que nós vamos ver hoje, que é o celestial, também representa juízo. Para quem? Para o chifre pequeno. Porque o juízo vai se estabelecer para tirar o poder do chifre pequeno, para tirá-lo de cena. O anjo depois continua explicando para Daniel: a visão da tarde e da manhã, ou seja, 2.300 tardes e manhãs, a visão da tarde e manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere o quê? A dias muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Mas espera aí, o que é que Daniel não entendeu do capítulo 8? Daniel não entendeu a visão das 2.300 tardes e manhãs. Ele não compreendeu o que significava isso. A expressão tarde e manhã é uma expressão comum na Bíblia. O lugar que ela mais aparece é em Gênesis 1. Lá diz assim: houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, enquanto Deus criava todas as coisas. Então, o que significa uma tarde e uma manhã? Um dia. 12 horas claras e 12 horas escuras. A parte escura, a Bíblia chama tarde. A parte clara, chama manhã. Então, 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 dias. Agora, em questões proféticas, um dia equivale a um ano. Então, vamos para Daniel capítulo 9, porque o capítulo 9 de Daniel explica o capítulo 8. E agora Gabriel mais uma vez entra em cena para ajudar Daniel
entender o que estava acontecendo. Daniel 9, 21 a 23. Assim diz o texto: falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, 3 horas, Daniel estava orando. E nessa hora veio o anjo Gabriel. Verso 22. Ele queria instruir-me e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Nos princípios das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que visão Daniel tinha que entender? A visão das 2.300 tardes e manhãs. Então o anjo está dizendo para Daniel: Daniel, depois que se passarem 2.300 anos, o santuário será purificado. E então o anjo começou a explicar agora para Daniel uma profecia que nós chamamos profecia das 70 semanas. Porque a profecia das 70 semanas, elas fazem parte da profecia dos 2.300 anos. Agora olha para Daniel 9, verso 24. O anjo disse assim para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então o anjo está dizendo: Daniel, Deus vai dar para o teu povo, os judeus, 70 semanas. A palavra determinada aqui no original bíblico tem o sentido de cortada. Então, a tradução melhor aqui deveria ser cortada e não determinada. Cortada por quê? Porque as 70 semanas vão ser cortadas do período maior de 2.300 anos. A profecia completa falava de 2.300 anos para que o santuário fosse purificado. Mas para o povo judeu foram dados em especial 70 semanas. Se cada semana tem 7 anos, 7 dias, 7 anos em profecia, então você tem ali 490 anos. Então, do período de 2.300 anos, 490 anos foram destinados apenas para os judeus. Para que eu saiba quando o santuário vai ser purificado, no final dos 2.300 anos, eu preciso saber qual é a data inicial do período. Porque se eu sei a data inicial, eu simplesmente somo 2.300 anos. O anjo disse assim para Daniel, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando é que saiu esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém? O ponto de partida para as 70 semanas e para as 2.300 tardes e manhãs é o decreto de Artaxerxes, publicado no ano 457 a.C. A data inicial nós já temos, 457 a.C. Se você viajar agora 490 anos, você vai alcançar o ano 34 de nossa era. Agora o anjo está explicando para Daniel e disse assim: Daniel, depois que sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, no ano 457, vão se passar 7 semanas e 62 semanas. O que é que aconteceu depois de 7 semanas? Terminou a reconstrução da cidade de Jerusalém, no ano 408. 49 anos depois do decreto. Agora faltam se passar 62 semanas, que vezes 7 dá 434. Passados 434, chegamos ao ano 27.
O que é que aconteceu no ano 27 de nossa era? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E ele, estando a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O que aconteceu no ano 27 de nossa era? O batismo de Cristo. Então, nós chegamos agora ao ano 27. Já percorremos até então 7 semanas mais 62 semanas. Quanto dá? 69 semanas. Quantas semanas faltam ainda para os judeus? Apenas uma, porque foi dado 70 semanas. Nós já percorremos até o ano 27, 69. Então falta apenas agora uma semana, ou 7 anos. O que aconteceu durante esta última semana? Olha o que o texto diz para nós em Daniel, capítulo 9, verso 27 agora. Falando do Messias, o anjo disse assim para Daniel: Ele fará firme aliança com muitos, por quanto tempo? Uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Jesus Cristo foi batizado em que ano? No ano 27. Ele é o Messias. Ele vai fazer aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Se nós estamos no ano 27 e você percorre mais 7 anos, você vai até que ano? 34. Então, do ano 27 ao ano 34, seria a aliança de Jesus com os judeus. Então, Jesus fez aliança com os judeus por mais uma semana. Mas o texto diz assim: mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Cristo morre na cruz, ele cancela todos os sistemas sacrificiais. Em que ano Jesus foi crucificado? Na metade da última semana. Então foi no ano 31. Então, por 3 anos e meio, o próprio Cristo trabalhou com os judeus, e por outros 3 anos e meio, os discípulos trabalharam com os judeus. Quando Cristo morre na cruz, no ano 31, o que aconteceu com o santuário? Mateus 27, 50 e 51, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, fez o quê? Entregou o quê? O seu espírito. O que significa isso? Ele morreu. Verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Quando Cristo morre, o que aconteceu com esse véu? Rasgou-se de alto a baixo. O santuário não tinha mais validade. Agora, o que aconteceu no final das 70 semanas? Atos 7, versos 55 em diante. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui está o episódio da morte de Estevão. Em que ano Estevão foi apedrejado? No ano 34. E esse sermão de Estevão, aqui em Atos capítulo 7, foi o último apelo de Deus à nação judaica. Estevão pregou para os judeus
e disse assim: vocês mataram o autor da vida. Vocês crucificaram o Cristo, o Messias. Vocês precisam se arrepender. E ao invés dos judeus se arrependerem, eles mataram Estevão. Que ano era este? Era o ano 34. Então, exatamente no ano 34, terminou as 70 semanas ou 490 anos de chance, de graça, que Deus deu à nação judaica. E nós percebemos que a história é a melhor intérprete da profecia, porque o apedrejamento de Estevão no ano 34, a morte de Cristo no ano 31, o batismo de Cristo no ano 27, são pontos que se firmam para estabelecer 457 como a data inicial da profecia. E se nós percorremos até aqui 490 anos, nos faltam dos 2.300, exatamente 1810, ainda a percorrer na história. E se nós estamos no ano 34, no ano do apedrejamento de Estevão, e nós viajarmos mais 1810 anos, eu chegarei ao ano de 1844. Você percebe que a Bíblia está dizendo para nós que o ano de 1844 seria o ano da purificação do santuário? Agora eu posso ir mais além na profecia. Qual era o dia da purificação do santuário israelita? 10º dia do 7º mês. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso encontrar no ano 1844, quando caiu o 10º dia do 7º mês. E para descobrir isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o calendário judeu, que é o calendário que Daniel está lidando, e eu tenho que sobrepô-lo ao calendário gregoriano, que é o nosso calendário atual. E quando eu tento encontrar o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, no ano 1844, eu vou chegar ao dia 22 de outubro. Então, o dia 22 de outubro de 1844 é o dia marcado na profecia para a purificação do santuário. Agora a pergunta é: o que significa a purificação do santuário no dia 22 de outubro de 1844? E agora ele começa a purificação. E quando ele terminar essa purificação, ele vai vir à terra para buscar o seu povo. Vocês entendem o que Deus está fazendo conosco? Ele está preparando o nosso coração para o céu, para a salvação. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é maior do que tudo isso. Ele deve ser maior. Eu convido você a orar comigo agora. Pai Santo, obrigado pelo grande sacrifício da cruz do Calvário. Obrigado porque Jesus não está mais na cruz e nem na sepultura. Ele ressuscitou. Ele foi para o santuário. E obrigado porque do santuário Tu és o nosso advogado e juiz. E nós estamos ansiosos para que o nosso caso logo seja julgado, porque nós haveremos de ser absolvidos pelo sangue da cruz. E uma vez passado o juízo, virá a recompensa, a coroa imarcessível de glória. Nós queremos um dia, Pai, estar na Tua presença e sem a presença do pecado. Nós queremos morar contigo no mundo perfeito, com todas as pessoas que nós amamos. Por isso, Pai, que o Teu Espírito seja derramado sobre todos nós de forma profusa e que esse mesmo Espírito prepare o terreno do nosso coração para Te servir em espírito e em verdade. Em nome de Cristo te oramos. Amém.